Bancão S.A. Educação e negócios para o mercado financeiro. A gente conhece o Charles há bastante tempo e ele tem ajudado a gente nos processos de consultoria, de avaliação de regulação. Ele sempre traz inovações, o que está acontecendo no mercado, então é sempre bom ter o Bancão ali trabalhando por perto. É essencial que empresas como o Bancão façam a diferença hoje no mercado brasileiro e, obviamente, pegando o conhecimento do mercado internacional. E, sem dúvida alguma, vocês estão no lugar certo e na hora certa. A experiência com o Bancão é sempre muito positiva, né? Eu acho que vocês têm um zelo muito importante para lidar com o cliente, isso está no DNA de vocês. O próprio Charles transmite essa cultura, né? São pessoas que têm muito conhecimento, são pessoas que têm um grande diferencial de fazer as empresas se conectarem, fazer a coisa acontecer de uma forma simples, e eu acho que o principal de tudo isso vem da paixão e do coração que eles têm e como eles executam isso. Convidamos amigos de mercado, parceiros de negócios, e eu achei que nós teríamos uma comunicação entre essas pessoas. E não, vem muita gente que já ouviu falar do Bancão por outras pessoas que eu nem conhecia, né, e veio perguntar sobre nossas soluções, conseguimos marcar várias reuniões. O Bancos e Banks 2025, evento promovido pelo Cantarino, foi excelente. Acho que superou as minhas expectativas, né? Foi um evento muito bem organizado. E a gente, assim, o que a gente quis colocar foi justamente a nossa marca. Acredito que eu saio daqui com missão cumprida e com bastante expectativa já para o próximo. Do mercado financeiro está aqui. Patrocinadores como o Bancão S.A., uma empresa que entrega implementação de Pix Open Finance, junto com a Tesmos, que trabalha em toda a estrutura de RegTech. Eles estão arrebentando, foi um dia espetacular. Estamos chegando ao final do dia com muita energia e muito trabalho. É uma felicidade muito grande ter conhecido o Bancão e cada vez estar mais próximo de vocês. Eu espero que a gente, a partir daqui, consiga construir uma boa jornada, né? E poder colaborar com o crescimento de vocês. Olá, banqueiros e banqueiras! Estamos aqui hoje com um episódio especial falando sobre a live do Bancão S.A. Nessa live especial aqui estou com meu amigo Matheus. Fala, Matheus! Fala, Charles. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com vocês, ouvintes aí de casa. E hoje tem papo, hein? Então, hoje o tema é muito importante porque o Banco Central está trazendo uma grande novidade que é o Pix automático, Charles. Inteligente. O inteligente já tem, na verdade, há um ano, né? Só que a galera não está usando. Não é usual. Não é usual ainda, né? Vamos tentar achar algumas formas aqui de conectar as transferências inteligentes que saiu em abril de 2024 com o Pix automático que chega agora em 16 de junho de 2025. Perfeito. Bom, e antes de tudo, eu acho que o intuito dessa live, Charles, é a gente tentar se conectar com aquela pessoa que chegou agora. Né? Então, verdade, Matheus, que a gente conversa com tanta gente de mercado, técnico, é a bolha, né, que a gente fala. Muito técnico. É para você técnico, mas eu também quero me conectar com você que está aí do outro lado, que chegou agora, não sabe o que é Pix automático, não tem a menor noção do que é o Banco Central, qual que é a atuação do Banco Central. Então, para startar aqui, eu já vou começar aqui. Charles, mas, de fato, assim, o que é o Pix automático? Assim, traz um pouco para a gente com a sua expertise, assim, o dia a dia dele, o que ele planeja ser, como que é tudo isso daí? Calma, Matheus, a gente até brinca, né, falando que o Pix automático ele é um DDA 2.0, não um DDA turbinado com o DNA do Pix. Perfeito. Essa é a ideia, né? É isso que você fala, você fala bastante, né, Matheus? Peguei suas falas aqui. Então, galera, o Pix automático é uma espécie de um DDA melhorado. Qual que é a ideia disso? Você vai possibilitar cadastrar alguns recursos, você vai ter a possibilidade de fazer os pagamentos de cobranças de uma forma automatizada, debitando diretamente da tua conta.
Então, sabe quando você tem que pagar a sua academia, pagar aquela conta de água, de luz, e você acaba esquecendo de fazer o pagamento? Eu estou falando isso nas transações de Pix, quando você tem lá o QR Code. Você, às vezes, acaba no dia do pagamento esquecendo, recebe a notificação e deixa para depois. Com o Pix automático, você vai conseguir fazer os pagamentos de uma forma automática. Ou seja, de manhãzinha, entre meia-noite até as 8 horas da manhã, os bancos estão já testando, fazendo todo esse processo para fazer o débito da tua conta. Se você tiver saldo em conta, vai ser debitado automaticamente. Então, um ponto legal aqui, Matheus, porque o Pix automático, que eu falei aqui do horário, ele tem essas regras de horários para acontecerem. Show, perfeito. Então, a gente chama de janelas, né? Então, temos uma janela que é de manhã, que é da meia-noite às 8 da manhã, e tem uma segunda janela que é à tarde, né, Matheus? Então, não corre aquele risco de eu pagar e depois ter o risco de debitar novamente? Como que funciona? Como que vai funcionar essa dinâmica? Ó, Matheus, é muito seguro, é muito tranquilo, não tem esse risco. Porém, tem alguns cuidados que a gente tem que tomar. Por exemplo, se você fizer ali a programação do Pix automático, você pode dar uma autorização de até 60 ali, ocorrências, né? Então, você pode ter pagamentos mensais, tem periodicidades. Pode ser mensal, pode ser semanal, pode ser quinzenal. Então, o banco, né, o responsável pela cobrança vai ter a possibilidade de cadastrar a periodicidade da recorrência desses pagamentos. É importante frisar também que a gente pode delimitar o valor, né? Não legal, é cara, tem valor, um limite. Né? Você consegue colocar um limite diário e também um limite por transação. Você consegue configurar. A transação legal, por exemplo, conta de luz. Você vai pagar uma conta de luz, pode ser que você fale, olha, até dos R$150 eu deixo debitado da minha conta. Mais do que isso, eu não quero que debite. Eu tenho que analisar e ver, opa, o que aconteceu que esse mês veio mais cara a conta? Então você tem essa facilidade também. Então é muito seguro e muito tranquilo e a gente tem que fazer esse nosso papel, que é divulgar a facilidade exatamente. do Pix, né, automático, para a população, a galera em geral, começar a usar, não é verdade? Isso, então, concatenando aquilo que você trouxe. Então, concatenando aquilo que você trouxe aqui pra gente, o Banco Central, com toda aquela estrutura dele gigantesca, pensou ali numa funcionalidade que traz um pouco mais de segurança para aquelas pessoas que têm ali um tipo de assinatura, até mesmo você trouxe uma academia, até mesmo para o usuário final, para que ele não fique inadimplente ali, olha, eu esqueci da minha obrigação, né? Ali acaba, no dia a dia da correria, a gente sabe como que é, deixou de pagar uma conta de consumo, uma conta de água, conta de luz. Então, o Banco Central, pensando nisso tudo, ele criou o Pix automático. Pode-se dizer dessa forma? O Pix ele tem muitas facilidades, ele tem muitos produtos. O Pix automático é mais um deles. Então, é exatamente isso, Matheus. Você pode colocar o Pix automático com serviços de streamings, serviços que a gente fala também de contas de consumo, cobranças em geral. Então, ele é muito mais prático. A tendência é que ele diminua a inadimplência. No sentido de, esqueci de pagar a conta. A tendência é que isso diminua bastante. Só que aí, Matheus, as instituições que querem implementar o Pix automático, eles têm que também pensar em alguns... tem momentos estratégicos que a gente trabalha aqui no Bancão, na nossa assessoria, com os bancos digitais, que a gente está mapeando o quê? Qual é o melhor timing que é legal eles chamarem a funcionalidade do Pix automático para debitar o serviço da conta. Então, lembrando que Pix automático ele só funciona se o usuário final ele dá autorização, ele tem que dar o consentimento. Ele dá um consentimento da autorização daquele pagamento, a gente chama isso de consentimento. Basicamente, ele vai ler um QR Code, por exemplo. Calma, não adianta. A gente vai falar não adianta. Vamos falar daqui a pouquinho. Ó, uma coisa legal, Matheus, aqui, que eu tenho que deixar bem claro do horário, viu? Uma coisa que muitos bancos falam conosco aqui no Bancão. Eles ficam preocupados, poxa, se eu tenho um limite de crédito, se eu tenho outros serviços da conta corrente, né? Que eu debito pagamentos, por exemplo, pagamentos da cobrança da minha própria instituição com o meu cliente. De repente, ele tem um crédito, né, um empréstimo ali para pagar naquele dia, ele tem alguns outros serviços, tem, de repente, algum investimento, alguma coisa que está ali que eu tenho que debitar. Então, você, instituição, você que está aí, você pode orquestrar a chamada do débito, né, do Pix automático. Então, o que a gente recomenda é o quê? Primeiro, você, instituição, priorize, como você já faz hoje com outros serviços, os pagamentos que você tem dentro de casa. Então, vou pensar aqui, pensa em se você tem consignado, primeiro você tem que garantir que se tiver saldo em conta, você vai ter na madrugada, começa na meia-noite, né, o débito do Pix automático. O Bacen deixa você fazer isso da meia-noite até as 8 da manhã. Então, se você passou da meia-noite, quando for por volta das 2, 3 da madrugada, você roda uma série de processos ali da instituição, que são processos BET, que a gente fala, que são as rotinas, que são diárias. Essas rotinas, ela verifica o quê? Poxa, tem saldo na conta? Eu já vou programar aqui para debitar o pagamento do consignado, o pagamento de um empréstimo, o pagamento do quê? Das minhas cestas de serviços da minha instituição. Perfeito. Primeiro eu quero garantir o pagamento de casa. De casa, para não quebrar, né? Senão o banco quebra. Então, depois que você fez essa rotina, no final... a gente está orientando os clientes a colocarem, aí sim, os bancos a fazerem a chamada do Pix automático. Por isso que o Banco Central deixa você debitar até as 8 da manhã, inclusive. Então, se você faz o débito antes, pode ser feito.
Só que aí corre o risco de o saldo da conta não ser suficiente para pagar o restante das outras obrigações. Perfeito. Charles, você trouxe aqui essa questão do valor, de delimitação de horas. O pessoal que está em casa, eu acredito que eles devem estar trazendo agora, poxa, Charles, poxa, Matheus, mas aqui no meu aplicativo do banco, eu consigo deixar agendado um Pix. Eu consigo deixar agendado um Pix para determinado período. E como que ele acaba se confundindo ali com um Pix automático? Porque eu entro no nosso aplicativo, obviamente ali do banco, e eu deixo agendado esse Pix. Ele não é a mesma coisa que o Pix automático? Como que tá essa integração? Você consegue diferenciar aí pra gente? Tem um material incrível. O Banco Central, Matheus, ele é incrível porque ele tem muito material, né, Matheus? E eu tô fazendo aqui o papel do leigo, né? Eu quero trazer as minhas dores, né? Com a expertise do Charles, depois a gente entra em penalidades, que ele já é minha área. Doutor Matheus, hein? Falar de multa, você que tem medo, compliance, não quer pagar multa, não quer estar irregular com o Banco Central, vem com o bancão que o Matheus vai te ajudar. Acompanha até o fim, porque assim, você que assistir essa live até o fim, eu garanto que no mínimo você poupa aí alguns milhões. É isso mesmo, poupa, cara. No mínimo aí, vai. Vou dar um chute aqui, 3 milhões de reais você vai poupar. No mínimo. Matheus, vem pra minha tela aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês. Aqui a gente está mostrando, o Banco Central, isso aqui, detalhe importante. O que a gente vai fazer aqui com vocês, pessoal, aqui na live, a gente basicamente é o que nós fazemos na assessoria do bancão. Então a gente trabalha com materiais exclusivos do Banco Central, a gente procura usar os materiais oficiais do Bacen, porque o Bacen produz muito conteúdo. Não faz sentido a gente ficar reescrevendo os manuais, sendo que está tudo bem feito e o Banco Central aqui fica no registro, tá de parabéns, né? Sim, ele é muito proativo nessa... Muito proativo, cara, muito esclarecedor. Essa construção de material, né? Assim, é bem legal. Ó, aqui no slide, aqui, ó, deixei aqui na tela... Qual a diferença entre as soluções de pagamentos recorrentes? Você falou sobre os agendamentos, né? Isso. Então, nós temos hoje a opção do Pix agendado recorrente e também tem um Pix automático que vai começar já daqui a pouco, em junho, dia 16. A diferença básica é que o Pix agendado recorrente, quem inicia essa recorrência, que começa esse fluxo, é o usuário, o cliente pagador. Perfeito. Então, você, Matheus, que está no seu aplicativo e você quer fazer o pagamento, você tem que primeiro agendar, você vai entrar no seu app, você vai na opção de agendar uma transferência Pix, uma transferência recorrente, e o detalhe é que o valor sempre é fixo, você não consegue variar. Do agendado. Do agendado. Perfeito. Exato, e a finalidade dele, ele vai seguir as regras do Pix e ele serve, o recebedor, você pode mandar esse Pix para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Okay. Então, quando você quer, por exemplo, pagar uma mesada, né, mandar o dinheiro para alguém, pagar, de repente, alguém que cuida da sua casa, ou, enfim, você quer pagar para uma pessoa ou para fazer uma transferência, você não tem que ficar pegando a chave Pix todos os meses, você pode configurar o envio automático do valor fixo desse Pix para pessoa física ou pessoa jurídica. Então, aquele você Pix começa. Fechadinho. É o Pix fechado que não tem variação. Não pode ter variação de preço, de valor. Já o Pix automático, ele já é uma outra facilidade, muito melhor, porque é o recebedor, o participante, no caso aqui o cliente, né, recebedor, é que inicia todo o fluxo. Como que ele reinicia? Ele vai fazer o quê? Gerar uma cobrança para você. Então aqui, o detalhe importante é que o recebedor, nesse caso, só pode ser pessoa jurídica. Não existe recebedor pessoa física no Pix automático. Perfeito. Agora, só o pagador que vai ser a pessoa física ou jurídica. E o legal também aqui é que no Pix automático, você pode... Primeiro, o recebedor vai ativar a cobrança para uma pessoa. Então, pense como recebedor programas aí na empresa de streaming, como Netflix, Spotify, entre outras. Você pode ter também aqui rede de academias. Pode ter aqui serviços que você paga de conveniência em geral, o que você puder imaginar. Então, pode ser faculdades, pode ser cursos. Então, você que tem aí uma escola, que você tem uma faculdade, você também pode incorporar a cobrança do Pix automático, sem ficar dependendo dos boletos. Então, você pode, além de ter o boleto como recebimento, né, para fazer a cobrança, sim, você também vai ter o Pix automático com esse mesmo fim. E o legal é que você vai enviar, vai ter uma autorização, que a gente vai falar daqui a pouco da jornada, mas basicamente você, como recebedor, vai fazer uma cobrança pedindo a autorização do Matheus, que é o pagador. Você vai receber no teu celular ou ler um QR Code e iniciar a jornada ali de fazer a autorização e ativar o débito, autorizar que seja debitado automaticamente da sua conta dentro daquele período que você autorizou. Tá? Isso é bem legal. E o valor pode ser fixo ou pode ser variável. Ou seja, então eu posso chegar na academia, através da jornada que ela pré-determinar ali, com o meu consentimento eu autorizo o pagamento das mensalidades via Pix. Exatamente. E ali se eu tiver algum uso de algum serviço adicional dentro daquele mês na academia, ela pode incluir esse valor, o valor vai ser variável e mesmo assim eu não tenho nenhum problema com o meu Pix. É isso, de repente tem um mês ali na academia, tem algumas academias que tem um programa de bioimpedância, né? Então a cada 3 meses faz ali os clientes dela podem fazer ali, além de pagar a mensalidade, por exemplo, R$120, paga também uma bioimpedância de R$50. Então naquele mês específico,
ao invés de R$120 todos os meses, vai ser 150. Então você tem que deixar pré-autorizado um valor que cubra isso, o limite. Até R$150, por exemplo. Então isso é bem legal, cara. É muito flexível, é show. E, cara, falando aqui sobre quem deve ofertar o Pix automático, aqui de volta na tela, aqui quem deve ofertar hoje o Pix automático tem os participantes, né, usuário, pagador, recebedor, mas basicamente são os participantes do Pix que ofertam conta para pessoa física, eles são obrigados a estarem no Pix automático na ponta pagadora. Outra coisa, Charles, que eu acho bastante interessante é a gente passar esse conceito rapidinho pro pessoal de casa. Né? Porque a gente fala muito de ponta pagadora, ponta recebedora, né? E às vezes a gente... nesse diálogo a gente usa muito, porque é o nosso usual. O pessoal aí que de casa também é um pouco mais técnico também. A gente não fala quem paga, quem recebe. Né? Mas eu garanto que há outras pessoas aqui nos assistindo que ficam, poxa, mas quem é a ponta pagadora, quem é a ponta recebedora? Acho que pra gente fica um pouco óbvio, mas acho que para alguns ali de casa não tá. Às vezes acaba fugindo um pouco. Você pode dar só essa pontuação de conceito. Só, assim, pra gente é muito técnico, a gente já tem mais ou menos uma noção, mas acho que o pessoal de casa é importante. Bom, legal, Matheus. Lembre-se que toda transação Pix, pessoal, ela tem dois lados. Ela tem o banco, a instituição, o banco digital, de um lado que vai pagar, que é onde vocês têm a sua conta aberta, e do outro lado tem alguém que vai receber o dinheiro, então que é o recebedor, que também é um outro banco, uma outra instituição. E tem um usuário ali, cliente dessa instituição. Esse cliente do recebedor pode ser, por exemplo, aqui, como nós falamos, uma academia, pode ser um serviço de assinaturas, pode ser streaming, etc. E da ponta pagadora é o usuário final. O que é o usuário final? São os clientes. É você, sou eu. Então, nós que temos contas abertas em bancos digitais e queremos pagar. Então, a gente sempre vai usar esse termo aqui como pagador e recebedor para simplificar. Bom ponto. Perfeito, perfeito. Então, trazendo ali nas pontas a obrigatoriedade e a ponta que é facultativa, todas... que tem contas PFs, elas têm que obrigatoriamente ofertarem um Pix automático. Exatamente, todos os bancos, né? Porque hoje isso é bom legal, Matheus, porque nem todo banco digital ele atende cliente pessoa física. Perfeito. Isso nem todo mundo sabe. Então o pessoal acha que você é um banco, ele tem que abrir conta para mim. Nem sempre. A gente tem o que a gente chama no mercado de arranjos fechados. Ótimo. E também tem os arranjos aí abertos. Abertos é o quê? É o popular. É quando o banco tem um botãozinho lá no aplicativo ou lá no site que fala o seguinte: abaixa aqui o aplicativo, entra no site e abra a tua conta. Isso a gente chama de arranjo aberto. Para todo mundo. Para todo mundo. Qualquer um pode ser cliente. Agora, tem alguns modelos de negócios que são específicos para arranjos fechados. Vou dar um exemplo aqui, de repente pode ser que tenha um banco digital especializado, até brinco aqui, com pet shops, né? Então pode ter o Pet Bank ou alguma coisa do tipo, não sei se tem aí, fica a dica. Então pode ser que você tenha um banco digital que ele só aceite clientes que são de redes de pet shops, porque ele vai conectar fornecedores de produtos e serviços para pet shops. E arranjo fechado. Isso é um arranjo fechado. Então ele não quer de forma alguma aceitar clientes que não sejam desse mesmo ecossistema, ele é nichado. E por que eles fazem isso? Além de trazer mais qualidade para a operação, ou seja, clientes que realmente vão consumir os serviços, as tarifas, né, que eles vão ganhar dinheiro, e também para diminuir a exposição de prevenção e fraudes, né? Porque quando você deixa um arranjo fechado, é muito mais difícil um fraudador aplicar golpes naquela instituição. E quando você tem um arranjo muito aberto, você está em mar aberto. Você pode pegar clientes de todos os níveis, clientes bons e clientes ruins, né? Clientes fraudadores. Tem que aumentar a fiscalização. Tem que ter a fiscalização. Para isso, como é que a gente faz, Matheus, para poder melhorar essa fiscalização aí na abertura de conta? Contrata o bancão primeiramente, mas você deve principalmente tomar muito cuidado no teu QIC. QIC, né, é basicamente ali, em português, traduzindo, é conheça o teu cliente. Né? Quem está por trás do aplicativo. E como que você vai fazer isso? O Banco Central edita ali que você precisa ter minimamente os documentos pessoais, enfim, uma série de documentos, mas você, como instituição, você pode refinar esse processo de QIC. Então, Charles, quando a gente trata com algumas instituições, a gente sempre tenta olhar para o QIC dela. Exato. Então, assim, o que você está fazendo nas entrelinhas ali para conhecer o teu cliente, né? Então, assim, tirando as pessoas politicamente expostas, né? Mas aquela pessoa, ela já tem conta nessa instituição, pessoa jurídica ou não, ela é uma pessoa nova, ela é uma pessoa velha, né? Ali no dia a dia há movimentações que são atípicas, né? Então você, instituição que consegue refinar o teu QIC, é bem provável que você diminua a sua incidência, né? Ali, enfim, toda essa parte prejudicial você consegue mitigar. Então tenha muito cuidado, observe o teu QIC, que assim, os seus resultados
vão ser otimizados. Vão melhorar demais. E também lembrando, Matheus, é ótimo você trago isso, porque o QIC ele não é só feito na abertura de conta. Tem muitas instituições que às vezes deixam, né, ali de fazer a continuidade do QIC, né? Sim. Qual o tempo que você recomenda aí que você vê mais prático aí, Matheus, para poder fazer essa análise? Olha, são janelas e a gente tem que considerar ali o arranjo de fato. Então, um arranjo aberto, dependendo da instituição, dependendo do lugar que aquela instituição está inserida, isso também influencia no QIC. Né? Então, aqui, só para fazer um paralelo, uma instituição que ela está ali no aeroporto, né? Sei lá, ela tem uma agência ali no aeroporto ou em outros lugares específicos, a transferência dela ali são pontuais. Né? Então, assim, a fiscalização dela ali dentro daquele sistema, ela não precisa ser todo dia, toda hora. Ela pode abrir janelas. Faz uma vez por mês é bem bacana. E outra, no próprio Pix, né, tem como você incorporar, criar estratégias de QIC durante a transação. Porque todo Pix, quando você faz uma consulta de chave Pix, por exemplo, o Banco Central ele também disponibiliza uma série de estatísticas de chaves, né? Tanto chave quanto o dono da chave. Sim. São estatísticas voltadas para a prevenção à fraude. Por exemplo, se aquela chave Pix já foi envolvida em alguma fraude ou não, se teve alguma conta Scan, enfim, Scan o que fica fazendo varredura, se for usado para varredura. Então, tem as marcações de fraudes que nós chamamos. Então, tudo isso você pode enriquecer o teu motor, que a gente fala, né? Motor de fraudes, o seu algoritmo, a sua análise, sua inteligência de negócios para prevenir situações aí suspeitas, né, Matheus? Isso durante a operação, não só na abertura de conta, como Exato, você e tem em tempo real, né? Toda a transação você consegue fazer esses acompanhamentos, né? Para fortalecer e melhorar a qualidade da tua base de clientes. Exatamente. Mas voltando aqui para o Pix automático, Matheus. O Pix automático aqui, ó, voltando para a tela, então a gente tem aqui a obrigatoriedade, nós falamos já. O participante, o pagador que oferta a conta para pessoa física ou jurídica, ele tem que participar dessa nova novidade do Pix automático. E o recebedor já é facultativo, né? Porque o Bacen ele amarrou muito bem. Ele fala, ó, o pagador é obrigado a participar. Seja para pagar o Pix, para você homologar, etc. O recebedor é facultativo a oferta. Se você quiser ofertar, você tem que ser homologado e você coloca no ar. Poxa, isso é muito inteligente porque se ele obriga uma ponta só, a gente falou do pagador e recebedor. Se ele não obrigasse ninguém a participar, o que ia acontecer, Matheus? Ninguém entrar. Ia ser difícil cair no gosto popular, né? Quando ele fala que o pagador é obrigado a estar no Pix automático e o recebedor é opcional, o recebedor... Aí tem um ponto importante aqui, que a gente vai falar daqui a pouco. A gente não pode criar tarifas na ponta pagadora. Boa. Então, quem paga no Pix automático... Então, você que está em casa, ó, se você está pagando no Pix automático, habilitou, fique tranquilo, pode autorizar, pode usar, vai trazer muita comodidade para você e você não vai ser tarifado, não pode ser cobrado. Agora, a ponta, né, o outro lado, que é o recebedor, como ele está diminuindo a inadimplência, ele está tendo mais uso, ele está recebendo mais dinheiro, ele está tendo mais conveniência também, né, na operação dele, ele vai ser cobrado assim como ele é cobrado quando ele emite um boleto, quando ele emite até o próprio Pix de QR Code, agora vai ter o Pix automático, então ele vai poder ser tarifado por essas transações na ponta recebedora, né? Sim. Charles, e evoluindo aqui no nosso bate-papo, você trouxe aqui, poxa, quando você for na academia, a academia pode disponibilizar para você um QR Code, você vai receber uma autorização ali no seu aplicativo, né? Aqui no dia a dia a gente fala muito mais sobre as jornadas. Como que é tratar essas jornadas? São pré-estabelecidas? O Banco Central, a gente já sabe que o Banco Central já trouxe ali as 4 jornadas, né? Eu queria que você iniciasse as 2 primeiras, que a gente tem ali a do QR Code, e já tem do push, do QR Code. Como que se enxerga aí essa usabilidade no dia a dia? Bom, perfeito, Matheus. Vem aqui de volta aqui para minha tela que eu vou mostrar para você aqui. Nós temos um resuminho aqui nesse slide, nessa tela aqui, com 4 jornadas aí do Pix automático, pensando no ponto do âmbito do Pix, tá? Tem outros casos de uso, né, que a gente fala, voltado para o Open Finance. A gente vai deixar isso para falar um pouquinho mais para frente. Então, no Pix automático, nós temos aqui a jornada onde o pagador ele não vai receber nenhum QR Code, mas sim ele vai receber um push. Eu vou mostrar aqui numa outra tela aqui que tem uns casos bem bacanas aqui, mais perfeito. detalhados, que vai ficar mais claro aí para o pessoal que está acompanhando em casa. Deixa eu só pegar aqui direitinho. Acho que está aqui. Mas enquanto isso aqui, Matheus, é legal você falar que quando a gente fala de QR Code, né, o Pix automático ele também vai funcionar por QR Code.
Quando a gente fala QR Code, não é o QR Code normal que a gente está usando hoje. É uma evolução dele. Então, mais para frente na live, então fica até o final, vou mostrar rapidamente um pouquinho mais técnico qual é a composição desses QR Codes, que no Pix automático é chamado de QR Code composto, tá? Então, temos o QR Code estático, temos o dinâmico e agora vai ter o composto. Então, daqui a pouquinho eu falo bem tranquilo, não se preocupe. Bem tranquilo, tá fácil aí. Com a ajuda do bancão fica fácil, tá, pessoal? Vem com a gente aí, viu? Não perde, não. Então, aqui, Matheus, ó, antes de falar das jornadas, voltando aqui para a tela, eu vou destacar aqui para vocês as jornadas de autorização, tá? Então, lembre-se que toda jornada... A gente fala jornada que são o quê? Casos de uso. Então, todo caso de uso voltado para Pix automático, ele depende primeiro de uma autorização prévia do cliente. Um consentimento. É o consentimento dele. Tá? Então, na autorização, o pagador ele informa que o recebedor, o Pix automático como forma de pagamento, e recebe a notificação do seu app, tem essa opção, que é a primeira jornada. Então, vai receber um push. Você, por exemplo, imagine que você, Matheus, está lá foi lá na loja, na companhia de energia elétrica. Perfeito. Buscar ali assistência, uma ajuda presencial. Você falou com a atendente e você quer colocar, ao invés de você colocar ali... receber o boleto do mês? Receber o boleto no seu e-mail, você fala, não, eu quero já pagar no Pix automático. Ela vai habilitar essa função e ela vai pegar alguns dados de você e vai receber um push no seu celular. Basicamente, isso aqui é a jornada, tá? Então, aqui você vai dar uma autorização. Estou trazendo aqui um exemplo na minha tela. Tem aqui a jornada 1. Pagador informa o recebedor o Pix automático como forma de pagamento. É uma interação externa ao ecossistema. O que é externo? É fora dos aplicativos, fora do mundo digital, é no mundo real, no mundo ali físico. Né? Falando isso aí de mundo real, até é engraçado, né? Porque a gente está 100% conectado, né? Então aqui tem um caso de uso voltado para fora da conectividade. Eu estou pedindo, né? Eu estou pedindo. Está na frente do caixa ali, ou na frente da atendente, enfim. Então ele falou lá, gostaria de alterar os pagamentos para Pix automático. E ela vai fazer esse pedido para ela e vai mandar um push no aplicativo do banco dela. Tem outro caso de uso aqui. Isso pode ser usado, como nós falamos. Pô, imagina que você está na academia também. Perfeito. Você está lá na academia, lá na entrada, já falou que quer pagar. Você está na escola do teu filho, da tua filha, está na faculdade. São serviços públicos em gerais. É um condomínio. Até o condomínio você pode ativar o Pix automático, Matheus. Então isso é muito legal. Então, ó, pessoal, voltando aqui para agora, imagine que você que está aí, né, no seu condomínio, você vê que tem uma taxa de inadimplência muito grande dos condôminos, né? Porque acabam deixando, às vezes, o condomínio como última prioridade para pagamento, acaba esquecendo. A gente sabe que as taxas de condomínio são muito altas. Inclusive, alta inadimplência, né? Em muitos lugares aí do Brasil. E principalmente existem bancos, empresas, que trabalham justamente com o quê? Com o pagamento de condomínio em garantia. Tá, então isso é um outro modelo de negócio muito usado e não é à toa que existe esse modelo. Existe muito. Pô, se tem esse modelo é porque tem demanda. Sim. Agora eu falo, se você coloca o Pix automático nisso, estimula você que é síndico de condomínio, procure se informar. Administrador. Você que é administrador de condomínio, síndico, junte, faça uma assembleia, converse ali com os conselheiros, né, do condomínio e procure se informar mais sobre o uso do Pix automático, tá? E coloque o Pix automático também aí dentro do seu condomínio que você vai ver com certeza que a taxa de inadimplência vai diminuir bastante, tá? É um instrumento muito importante para nós aí. A jornada aqui, a jornada 1 basicamente que nós passamos é isso, é pelo push, você vai receber uma série de informações no seu celular. Aqui eu deixei um exemplo aqui da tela de experiência do usuário do próprio Banco Central. Aqui é um exemplo de pagamento de energia, né? E você vai receber as informações para fazer aquela autorização. E o legal aqui, Matheus, é que você já consegue determinar, autorizar, falando que, opa, o primeiro pagamento aqui eu deixei, por exemplo, 21 de janeiro de 2024 e vai ser mensal os débitos todo dia 21. Perfeito. Por exemplo, então você consegue configurar essa recorrência. E o valor máximo, nesse caso aqui, está em R$800. Então, até R$800 vai ser debitado automático, você não precisa dar nenhuma autorização extra. Acima de R$800 não vai ser debitado da conta nesse caso, mas você decide o valor, você combina o valor com a pessoa, né, a empresa que está cobrando de você. Tá? Isso é bem legal. Ou seja, o Banco Central me traz a segurança que eu posso definir o valor. Exatamente, ó. E tudo isso aqui, Matheus, ó, começa... Aqui é um exemplo de um push, tá? Estou mostrando aqui na tela para vocês, ó. A solicitação de autorização para pagamentos da fatura de energia elétrica em nome de Nadir já está disponível até 30 de dezembro no Pix automático. Acesse e confirme a autorização. Então vai ser bem fácil. Você vai clicar, vai ser autenticado e vai rever as regras, né? É como se fosse um contrato, de fato, é um contrato, e você vai dar o aceite, tá? Para começar a valer. E você também, Matheus, tem a opção de desistir de um Pix automático. Quando você tiver ali feita a habilitação, né, o aceite de um Pix automático, a qualquer momento, Matheus, você pode ir no aplicativo do teu banco e você vai poder fazer a desistência, né? Perfeito. Cancelar aquela autorização. Cancelou, automaticamente o recebedor vai ser informado e nenhuma transação extra vai ser executada, tá? Ou seja, a gente já trouxe aqui para o pessoal de casa o conceito do Pix automático. Trouxemos aqui que ele pode ser cancelado e agora aqui trouxemos o valor delimitado. É isso mesmo. Então, só para o pessoal que não acompanhando, pode ir. Ó, tem outro caso de uso aqui, a jornada 2.
pagador realiza autorização por meio de leitura de um QR Code. Então você tem ali um QR Code, pode ser também na academia pode ser que o operador fez o comando no computador dela, ali no que está conectado com o banco, para ela fazer a cobrança, ou pode ser que ela deixou um QR Code estático ali impresso e você vai ler aquele QR Code estático. O que é o estático? É um QR Code que você pode imprimir e deixar conectado, deixar ali exposto, né, para as pessoas. Já o QR Code dinâmico, ele é gerado em tempo de execução. No momento da transação ele é executado, ele é gerado. Então necessita sempre de um computador ou de um painel visual, um monitor, um totem. Ou seja, se eu estiver num lugar mais remoto, eu imprimo aquele QR Code, deixo ali, a pessoa escaneia e automaticamente ali dentro do aplicativo ela termina com o consentimento dela. Exatamente. Isso é legal porque pode ser lugares que você não tem ali internet tão disponível na loja, ou depende por comodidade, mas o usuário pagador vai ter que ter internet nesse caso. Ele vai ter que ter internet para fazer a leitura do QR Code e dar a autorização. Só que o recebedor, nesse caso da jornada 2, não precisa da internet. É só deixar o QR Code ali disponível para ela fazer a leitura. Dar continuidade. Estático, para dar continuidade. E aqui, vamos falar um pouco mais aqui, a jornada a partir da jornada 3. Pagador realiza contratação por meio de leitura do QR Code com o primeiro pagamento imediato, Matheus. Como é que vai funcionar essa parte aí? Bom, pense comigo, Charles. Você comprou algo em determinado lugar que você pré-estabeleceu uma entrada, né? Isso é muito interessante porque também é usual. Então, eu pré-estabeleci uma entrada e, a partir dali, eu fracionei aquele valor, eu dividi aquele valor. Pode ser, por exemplo, uma faculdade. Paga a matrícula e tem as mensalidades. Perfeito, né? Perfeito. Então, eu paguei no ato ali, eu fiz a leitura do QR Code, né? Ali, com o consentimento, eu já autorizei aquela primeira transferência via Pix. E eu consenti com as demais. Então, eu fiz o pagamento da primeira, consenti com as demais mensalidades. Esse uso da faculdade é perfeito. Eu pago a matrícula mais mensalidade. Esse é o caminho mais fácil. Então, Netflix também. Pode ter aqueles casos. Quero assistir meu filminho na Netflix, então vou fazer a leitura do QR Code, que vai estar ali no site ou no aplicativo da Netflix. Faço a autorização e já pago, né? É um pré-pago, né? Essa jornada 3 é muito pensado no pré-pago. Pague para começar a usar. Dê uma entrada ou algo nesse sentido. Sim. Então, funciona muito bem. Matheus, e fala para isso aqui, por exemplo, muito disponível também, né? Legal, tá, como a gente falou aqui, cursos, academias, escola, streaming, né? Serviço de assinatura. E tem um outro caso aqui, vamos focar aqui agora no Pix da jornada 4, né? Do Pix automático. Pagador efetua o pagamento do mês por meio do QR Code e recebe oferta para pagamento de cobranças futuras com Pix automático. O que você acha dessa jornada aqui? O que você tem a ver? Por exemplo, tem exemplos de empréstimos, consórcios, planos de saúde, seguros de carro. É justamente o que a gente já trouxe, né? O Banco Central ele pensou muito na usabilidade dessa ferramenta. Né? Com essa jornada que você trouxe, a outra ponta também já tem uma certa garantia. Né? Então, você já traz uma previsibilidade para a outra ponta. O pagador, obviamente, ele consentindo e o recebedor na outra ponta com essa certa garantia. Então, essas jornadas, elas foram, assim, não digo premeditadas, mas elas foram muito bem estudadas. Muito caso de luta, abriu muito o leque. Né, muito. Então, assim, eles foram realmente, assim, o Banco Central está de parabéns, eles foram assim, bem pontuais, eles acertaram bastante nesses casos de uso aqui. Ô, Matheus, até trago aqui um exemplo. Essa jornada 4 aqui, acho que vale abrir até um parênteses aqui, mostrar um pouquinho mais sobre como que vai ser o fluxo dela aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Aqui, coloquei aqui para vocês na tela. O QR Code apresentado na jornada 4 contém os dados de uma cobrança e os dados da recorrência. Então, isso aqui é legal porque é o caso de uso assim, que você pode, de repente, na jornada 4, pagar o QR Code, pagar ali uma transação de Pix, e você decide ou não se quer habilitar a recorrência. Diferente da jornada 3, que você paga uma entrada e ativa também a recorrência. Exatamente. É basicamente uma diferença muito, muito sinual, é uma linha tênue dessa diferença, tá? Então, ali, repare, quando a gente fala de dados de uma cobrança e dados de recorrência, a gente começa a ver que tem aqui variações de modalidades de cobrança, né? Então, essas variações é o que a gente chama dos tipos de QR Codes que a gente vai falar já aqui para vocês. Não adianta. Não adianta aqui, Então, aqui, um resumo bem rápido aqui para vocês na tela. Pix automático é o quê, Matheus? Posso dar o conceito? Manda ver. O meu conceito? O nosso conceito? Fala aí. Pix automático é o DDA com o DNA Pix. Ou seja, não tem aquela morosidade em processamento de pagamento, você dá o seu consentimento e vai dormir, não se preocupa com o débito ali da tua obrigação. Então, mais praticidade, mais conveniência e menos custo e inadimplência, né? Perfeito. É isso que o Bacen
está colocando aí brilhantemente aí e faz sentido. Você que trabalha com cobranças, olhar com muito carinho como você pode usar o Pix automático ao teu favor e diminuir, sim, a inadimplência. Isso é fato, vai acontecer, pessoal. Aqui eu quero trazer para vocês aqui, Matheus, acho que um outro tópico para a gente poder abrir é em relação a... Deixa eu ver aqui, vamos falar aqui um pouquinho dos QR Codes. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Antes, ó, a gente tem um spoiler aqui, a gente vai falar um pouquinho de obrigatoriedades. O que acontece se eu falo assim, putz, eu não vou fazer o Pix automático aí, eu não quero fazer. Olha, Charles, eu acho bom não... Segura essa bomba aí, cara. Você vai pensando aí como é que a gente resolve essa parte aí. O pessoal aqui, ó, deixa eu ver aqui, tem um fluxo aqui que eu queria mostrar para vocês, o tipo de QR Codes. Acho que está aqui, ó. Tipos de QR Codes e jornadas, viu, pessoal? Olha, aqui eu vou colocar bem rápido, tá? Isso aqui é um assunto muito técnico, então não vou entrar muito no detalhe, mas a gente pode dizer que as jornadas aqui do Pix automático, né? As 4 jornadas, ela é feita uma composição aqui, né? Tem as chamadas das APIs e tem os QR Codes. Tá? Então aqui, ó, na primeira jornada, que o cliente, quando ele tem aquela questão do push, aqui o Banco Central já separou mais ou menos como que você vai chamar as APIs, né? Quais são as chamadas. Então você tem aqui os usos os QR Codes dinâmicos, vai ter aqui o uso do QR Code estático na jornada 4 também, e nesse material que depois a gente pode colocar, a gente vai colocar aqui na descrição todos esses slides que nós estamos mostrando aqui, a gente vai colocar que são slides oficiais do Banco Central, para você que não sabe onde encontrar, a gente vai deixar o link para você fazer o download e acompanhar, tá? Que é bem legal. Então esse material que eu estou passando aqui, ele já fala diretamente sobre como que eu vou fazer toda essa implementação das APIs, tá? Quais são os endpoints que eu vou chamar, webhooks, que é o retorno das transações, e tudo isso para viabilizar o uso do Pix automático. E falando um pouquinho sobre, antes de falar das obrigatoriedades, a gente voltar aí, Matheus, eu quero trazer aqui um ponto sobre como que as instituições estão trabalhando para fazer tudo isso acontecer. Exatamente, Charles. Então, assim, com a sua expertise técnica, né? Como que funciona nos bastidores? Elas se preparam? Existe uma janela? Existe o fornecimento de alguma tecnologia pelo Banco Central? Acho que o pessoal de casa também ali tem mais ou menos uma noção dos bastidores. Porque é muito simples. Eu entro no meu aplicativo e está lá a funcionalidade. Mas como que funciona tudo isso? Como que é orquestrado tudo isso? Matheus, isso é excelente, porque quando a gente abre o aplicativo, né, é muito maravilhoso, né? Tá tudo pronto, né? Então eu vou trazer aqui para vocês, ó, vem aqui para minha tela que a gente preparou um resuminho, que antes de falar até de vocês estão se preparando, a gente vai falar ainda agora sobre qual é a ordem, né? Quais são os critérios para uma instituição também ser obrigada a participar ali, né? Para fazer um ganchinho do seu ponto que você vai trazer. Eu vou colocar aqui, ó, colocamos aqui, separamos em 4 situações, Matheus. Então tem 4 situações que uma instituição financeira, uma instituição de pagamento, um banco digital, ele tem que fazer os testes do Pix automático. Então o Pix automático, os testes eles começaram dia 28 de abril de 2025 e vai até 6 de junho de 2025. Tem um parênteses aqui, Matheus, que o Banco Central ele possibilitou que as instituições que não pediram dispensa, que tem a opção de você pedir dispensa da jornada recebedora. Certo. Você tem que formalizar isso com o Bacen, né, Matheus? E se você... a janela inicial era até 4 de abril e o Bacen mudou para quando, Matheus? Ele esticou agora, salvo me engano, até dia 6 de junho. Até 6 de junho. Então, até dia 6 de junho você pode formalizar o envio do formulário de produtos e serviços atestando ao Bacen que você não vai ofertar a jornada de recebedor, né, do Pix automático. Se você não fizer isso, o Bacen entende que você vai ofertar a jornada e vai te cobrar os testes, tá? E os testes, então, a gente separou aqui em 4 tipos de participantes. Perfeito. Temos o primeiro aqui, ó, que são as situações, né? Separamos situações. Tem aquelas instituições, Matheus, que já concluíram a etapa homologatória do Pix antes de 28 de abril de 2025. Lembrando que o que é etapa homologatória? O que é etapa homologatória, Matheus? Pensem comigo como uma esteira, né? Então, o pessoal que está aí de casa, você precisa participar do arranjo Pix. Você precisa entrar na esteira do Banco Central para que você, então, opere o Pix. Dentro dessa esteira, ali de forma bem objetiva, você tem essa etapa homologatória. Ou seja, você vai passar por alguns testes que até o próprio Banco Central disponibiliza para você, justamente para ver a sua viabilidade usual ou técnica. Então, é uma série de questões técnicas e de responsabilidades que você precisa provar para o Banco Central. E justamente o Banco Central ele vai homologar, fala assim, olha, muito bem, instituição, a partir de agora você pode entrar em operação com o teu Pix. Então a gente trata essa etapa homologatória com uma série de requisitos. Então a etapa homologatória é para aquela instituição que ainda não está trabalhando em produção do Pix, né? Perfeito. Quem está entrando agora. Isso, antes. Então quer dizer que todas as instituições
que ofertam Pix no seu aplicativo passaram por isso. Exatamente. Perfeito. É um crivo, né? Porque senão, enfim, né? Tem que ter essa tem que ter uma régua, né? Porque para garantir a qualidade e segurança, né, do ecossistema. Né? O Banco Central, um dos princípios do Banco Central é zelar pela estabilidade financeira. Né? Aqui eu não estou tratando do macro, mas em si da usabilidade final. Então ele zela muito esse tato do usuário. Ele quer cuidar do usuário. Então essa régua, né, essas etapas é justamente para zelar pelo usuário. Perfeito, Matheus. Então aqui, ó, isso fica claro agora. As instituições que já concluíram a etapa homologatória antes do Go Live de testes, que foi 28 de abril, eles têm um prazo para testes do Pix automático entre 28 de abril até 6 de junho. E um detalhe importante é que devem realizar com sucesso todos os testes formais. E esses testes são realizados na ferramenta, você falou de tecnologia ali, que a gente vai ver daqui a pouco já, que é o Pix Tester. Então, o Pix Tester é uma ferramenta que o Banco Central desenvolveu, uma ferramenta incrível, muito legal de ser usada, muito fácil, prática, que o Banco Central desenvolveu para ajudar as instituições a passarem pelo todo o rito de testes. Então, aqui, você que é instituição que já foi homologada pelo Bacen, como o Pix automático é um produto muito forte, muito grande, né? A construção dele, ele é criterioso, etc. Você precisa voltar para o Pix Tester, que você usou muito lá na etapa, lá no início, que o Matheus bem explicou agora, da homologação, e você vai repassar para uma nova bateria de testes no Pix Tester. Então, o Pix Tester é legal que lá tem uma barra de 100%, né? De 0 a 100% de completude. De completude dos testes. Agora, se você entrar no Pix automático aí, no Pix Tester, né? Você vai ver que o Bacen liberou casos de testes do Pix automático, então que era 100% caiu para 75%, mais ou menos. Então você tem que agora voltar a fazer mais alguns novos testes até dia 6 de junho. E o Banco Central está monitorando tudo isso, tá? Então essa é a primeira situação. Quem já está em produção do Pix, lembrando que o Pix foi lançado em novembro de 2020. Perfeito. Então quem entrou no Pix entre novembro de 2020 até 28 de abril de 2025, tem que passar por esses testes até dia 6 de junho. Aí tem um outro grupo aqui, Matheus, que são instituições que concluíram a homologação entre 28 de abril e 6 de junho. Ou seja, as instituições que estão agora buscando uma nova licença para entrar, a primeira licença, né, para entrar no arranjo Pix. Quem está ali nas vias de concluir esse processo de homologação, eles vão ter até 8 semanas após a conclusão da homologação, ou seja, até 2 meses, para fazer esses testes do Pix automático. Tá? Então você aí que está em casa, você que trabalha no banco digital, que está passando pela etapa homologatória agora do Bacen, do Pix, e você vai terminar essa etapa até o dia 6 de junho, você vai ter até 2 meses para poder fazer os testes do Pix automático e colocar essa funcionalidade também no ar, tá? A ponta pagadora, que é obrigatória. Então o prazo é contado a partir da conclusão da etapa homologatória. Então quando termina a etapa homologatória... Abre uma abinha ali. O Bacen vai te mandar abrir essa aba, mandar um e-mail para você. Vai mandar um e-mail falando, opa, parabéns, você foi aprovado. A partir de agora, conte 8 semanas. Você Todavia, porém, entretanto, né? Nunca acaba, o trabalho não acaba, né? O Bacen não para, né? Não para. Um terceiro grupo aqui, ó, são as instituições que não concluíram a homologação até 6 de junho de 2025. Então, ela vai ter que terminar. Quem terminar a homologação a partir de 6 de junho, vai ter que terminar o Pix automático junto com o prazo da conclusão da etapa homologatória dela. Lembrando que a etapa homologatória dura, em média, até 5 meses e pode ser estendido por até mais 2 meses. Então, ela vai ter essa janelinha aí de 5 a 2 meses, ou de 5 a 7 meses, né, para fazer a homologação, inclusive do Pix automático. Tem que fazer dentro da janela, então não vai ter a opção de terminar a homologação em mais 2 meses para frente de fazer o Pix automático. Não. Dentro daquela janela. Tem que fazer na janela dela. Então, ou seja, aumentou o escopo. Então, você que é a instituição que está entrando agora no Pix, na adesão, no pedido de adesão, e vai ainda começar a jornada, vai terminar a homologação depois de 6 de junho, vai ter que terminar o Pix automático também dentro dessa janela. Se preparem, reestruturem. Um outro grupo aqui, ó, instituições que oferecem contas apenas para pessoas jurídicas e optaram por não ofertar o Pix automático. Tá? Então, você que é a instituição que oferece conta, não oferece conta para pessoa física e você resolveu não participar do Pix automático, então você vai ter um período aqui de testes, você primeiro testa, tem um período, né? Desculpa aqui, um período que você tem que comunicar ao Bacen, que era até dia 4 de abril. Esse período aqui mudou, então do dia 10 de março até 6 de junho de 2025, você não vai fazer teste nenhum. Você vai ter que enviar uma comunicação, ou seja, vai ter que mandar via protocolo digital uma carta para o Bacen, um formulário, um formato PDF-A, que é o formato padrão do Bacen. Isso daí também já dá uma outra live, né? Isso é uma outra live, esse formato de como você protocola um documento, né? Isso aí tem muita dificuldade, pessoal. E pessoal, você que tem dificuldade com isso, fala com o bancão, viu? O bancão ajudou você. Com certeza. Então você vai ter que mandar essas instituições que resolveram, eu só trabalho com conta pessoal jurídica e eu não quero ofertar o Pix automático, nem recebedor nem pagador, que você pode tomar essa decisão sim. Você tem que enviar então um formulário para o Banco Central. O bancão ajuda você a preencher esse formulário, a tomar essa decisão, entender a estratégia do negócio, né? E você envia para o DECEM via protocolo digital. Isso está tudo contemplado, essas regras que a gente está falando, né, Matheus? Está na IN 511.
artigo 97, tá? E aí aqui, ó, tem um exemplo de como que funciona. Aqui é um print que nós tiramos aqui do PixTester, é um menu que ele vai liberar os testes da ponta pagadora e a ponta recebedora. O Banco Central ele coloca os casos de uso, né, como que o resumo, né, de como vai ser feito os testes, e ele lista ali os cenários que são obrigatórios, né, e os cenários que são opcionais. Então tem vários casos aqui tem 4 cenários, por exemplo, aqui de cenários que são obrigatórios da ponta pagadora, né? E a gente tem aqui, ó, todo o fluxo aqui de início dos testes, tanto pagador quanto recebedor e de todas as jornadas, tá? Então é bem legal, pessoal. Matheus, agora vamos falar de um assunto aqui, cara, que é quente, né? E se eu que sou instituição e vi que, poxa, ficou claro que a gente tem que testar tudo até dia 6, e se até dia 6 eu não dou conta, cara. Não vou conseguir terminar os testes e eu tô naquele crivo da situação que é obrigatório. E aí, como é que fica? Bert, vem aqui. Você não tem opção. Você tem que passar nesse crivo do Banco Central. E não é brincadeira, Charles. Né? A gente vê no nosso dia a dia muito comum, até mesmo nos procurarem e falar, e agora o que eu faço? Né? Ou meu prazo já está estourando e eu não consegui evoluir aqui dentro do meu processo. Né? O Banco Central, ele é uma autarquia, regulador, enfim, né? E ele tem o poder de aplicação de multa. Né? Então, assim, tem aplicação de multa, a gente tem casos de suspensão e a gente tem até mesmo caso de exclusão do arranjo. Quer dizer que o Bacen pode tomar a decisão de expulsar a instituição? Se você for recorrente naquela penalidade, sim. Né? E muito mais, ele pode culminar essas penalidades. Então, ele pode aplicar uma multa e também, se ele enxergar ali que a situação ela foi recorrente, ele pode, juntamente com uma suspensão. Então, além de você pagar, você fica suspenso, você fica na geladeira. Né? E se você puder compartilhar posteriormente, né? Tem um artigo que ele me chama muita atenção. Tem no material também que a gente vai compartilhar com o pessoal lá das penalidades. É justamente sobre o valor da multa. Né? Então, assim, o valor da multa, ela chega ali até R$50 mil. É limitado até 60 dias. Então, a partir de R$50 mil a multa, né? Pode ter valores maiores, depende do tamanho da instituição. Exatamente. Você calcula, então é a partir de 50 mil, né? Exatamente, perfeito. A partir de 50 mil. Então não é pouco dinheiro, né, Matheus? Poxa, 50 mil. Você que é o diretor, você vai correr esse risco? Você falou 60 dias, né? 60 dias. Mínima, 50 vezes. Exatamente, 3 milhões. 3 milhões de reais na largada. 3 milhões, exato, na largada. Né? Então, assim, quando a gente brinca que você deve passar por esse processo homologatório com êxito, você deve ser aprovado, é justamente para te poupar disso. Então, assim, quando a gente fala de multa, e a gente fala de prazos, é justamente para evitar o teu prejuízo financeiro. Então, o bancão, a gente tem uma atenção muito grande em observar os prazos e trazer para os nossos parceiros essa flag, né, essa atenção. Então, porque senão é brincadeira. Quando a gente fala de multa e a gente fala de aplicação, o Banco Central, ele supervisiona de forma efetiva. Ó, Matheus, eu coloquei aqui na tela, enquanto você fala, perfeito. Coloquei aqui para vocês. Isso mesmo. As multas aqui, né? Perfeito. Tem ali, ó, multa por dia de atraso, máximo de 60 dias, e ela pode ser, igual que você falou, suspensão ou exclusão. É crítico mesmo, tá tudo tem tudo aqui no regulatório do Pix, os artigos, né? Certinho. Do artigo... Cara, isso aqui é incrível, porque o regulamento do Pix, quem quiser puxar até mais informações, Matheus, pode ir lá na resolução BCB número 1 e puxar... A mãe do Pix? Né, a mãe do Pix, né? Que é a resolução BCB número 1 do dia, se não me falha a memória, 12 de agosto de 2020. É isso aí, cara. Decorei tudo. E aqui, ó, artigo 11, artigo 120, tá tudo previsto essas penalidades, né, Matheus? Não, sim. Então, assim, quando a gente fala de multa, a gente fala de prazo, realmente tem que ter uma atenção redobrada. O time tem que estar qualificado, o time tem que estar alinhado. E o bancão a gente também trata sobre essas nuances justamente para evitar qualquer prejuízo financeiro. Ô, Matheus, e é legal isso tudo que você falou, que tem um outro slide aqui, ó, que está aqui na tela, que é o quê? Como que eu evito que tudo isso aconteça, né? Óbvio, tem que fazer os testes? Tem, mas como é que eu faço os testes? Eu entendi que é o PixTester, mas com base em que eu faço os testes, né? Esse resuminho que está aqui na tela, que são 3 linhas de frente, que aqui que é o ouro, né? Que a gente fala, até no serviço aqui da assessoria, entregando ouro para vocês que estão em casa, é baseado nisso daqui que a gente faz os atendimentos, a gente resolve e ajuda os participantes do Pix. Então a gente vai falar muito sobre as regras do Pix automático. Você fala quais são as penalidades no âmbito do Pix automático, os pontos de atenção. É seguir as regras do Pix, que deverão ser observadas, os manuais, né? Sobre a obrigatoriedade, se é oferta facultativa ou não. Tem caso, né, Matheus, de instituição que preencheu indevidamente formulário de produtos e serviços, às vezes confundindo se vai ofertar para pessoa física ou jurídica, etc. Foi preencheu tudo, às vezes preencheu mais do que devia, acaba aparecendo uma bateria de testes
que ela não precisava se preocupar, e a gente identifica isso. Então, vocês que estão aí acompanhando, saiba que se você preencheu o formulário de forma ali premeditada, colocou muita precipitada, né? Desculpa, colocou muita informação do que deveria, você pode mandar, sem prejuízo nenhum, para dar uma nova atualização desse manual. É o de produtos e serviços e formulário também de adesão. Você pode mandar ele como atualização cadastral. Tá mudando, poxa, eu coloquei PF, PJ e marquei um monte de flag ali na correria, você pode voltar, revisar e mandar com o que faz sentido. De repente eu coloquei PixSac, PixTroco, não quero usar esse serviço, enfim, é muito legal. E a gente também tem os manuais, então a gente tem que tomar cuidado em reparar os manuais de tempos, manual operacional do Dict, manual de fluxo de processo de efetivação, requisitos mínimos de experiência de usuário, que são as telas, né, de UX, manual de padrões de iniciação do Pix, aqui que fala as regras dos QR Codes, como que eles são gerados. A gente falou do QR Code estático, dinâmico, e tem um QR Code composto, que é a junção desses dois. E o manual do uso da marca, né? Porque lembrando que, para expor a marca do aplicativo do Pix, né, você tem uma série de regras ali que tem que seguir, né? De comunicação nos sites, no portal, nomenclatura, Pix maiúsculo, Pix minúsculo, tem toda essa... Inclusive essa gera multa. E gera multa também, viu? Ó, se você tem, né? Se você tem um site, né? Da instituição financeira, colocou lá Pix caixa alta e o resto do texto é minúsculo, você está sujeito a multa a partir de quanto? 50 mil. 50 mil reais. É claro que o Bacen não está pegando tudo bem, mas está no regulamento. Ele pode. Exatamente. Você já dá brecha. Não dá brecha não, pessoal. E por fim também tem aqui a segunda etapa da homologação, que nós já falamos aqui, inclusive todas essas regras de homologação. Aí fala assim, Charles, Matheus, como é que a gente homologa, como é que a gente testa? Isso tudo, pessoal, entregando ouro. A gente trabalha em cima fortemente da Instrução Normativa 508. Tá? Então, pessoal, é uma sopa de letrinhas, de números. Então, assim, o bancão ele é especializado nisso, no regulamento do Pix, a resolução BCB número 1, na IN 511, tem a IN 508, que fala do DICT, também do Pix automático. Tem a 12, 13, fala 512, limites, 513, né? exatamente. Parte de disposição de limites, tem muita coisa do Pix. Tem um outro Os ponto manuais aqui, que você já trouxe. Manuais que são gigantes, enormes. E tem um ponto legal aqui, Matheus, ó, que vale a pena a gente mencionar, que é os acordos de níveis de serviço, né, que são as ANS. A SNS, o que acontece? O Banco Central ele tem um arquivo, fala pra gente um pouquinho do APIX. O APIX, quando que eu tenho que entregar o arquivo da Instrução 32 aí? Esse relatório, né? Relatório APIX, ele só aparece pra gente no 5º dia útil, né? Então você tem a obrigatoriedade até o 5º dia útil. As instituições, em algumas das vezes, nos procura próximo do dia 5º dia útil. Folga, né? Eles procuram no 3º, 4º dia útil, né? Perguntando qual que é o prazo. Né? É verdade. Qual que é o prazo para fazer a entrega. Né? Então, assim, a gente até brinca, né? A gente traz ali a obrigatoriedade 3 meses antes de entrar em operação. E quando está em operação, 2, 3 dias antes, nos procura para fazer o envio do relatório. Então, acho que o Charles pode dar continuidade na parte técnica, o que prevê o relatório, o que tem que ter no relatório minimamente ali, né, para cumprir os requisitos. Esse relatório, Matheus, ele é incrível, ele é muito bom, porque ele traz a performance da instituição dentro daquele mês, né, se ela teve muita indisponibilidade da operação do Pix, de repente ela teve alguma implantação, fora do ar, bug, se ela ficou fora do ar, ficou indisponível fora do ar, isso é contabilizado. Então, o Bacen quer saber, dentro daquele mês, quanto tempo que a instituição ela ficou ali de fato operando. Ela operou por... todos os 30 dias do mês, 31 dias, ela ficou algumas horas fora. Então, a gente tem como mandar isso em percentual, né? E uma série de outras estatísticas, transações que foram realizadas. É um relatório consolidado, não é analítico, né? Ou seja, resumido. Uma informação legal que esse relatório ele também é usado, que a gente chama também de documento 1201, ou APIX, ou IN32, tem uma série de nomes. Eu tenho um rank disso? Tem, cara. O legal é que esse arquivo, ele é o grande responsável pelo rank do Pix. O ranking do Pix é um documento que o Bacen disponibiliza para as instituições, mostrando qual é o nível de qualidade da operação do Pix. Então, lá você consegue ver as notas das instituições, qual é a melhor instituição do Brasil, até as instituições que têm algum problema, alguma deficiência e precisa ser ajustado. Tá? Então, tem lá, hoje no Pix, temos mais de 900 participantes do Pix. Então, isso aqui é motivo até de outra live, viu? Numa outra live, a gente vai abrir o Rank Pix para você, vai explicar como ele funciona, os cálculos, mostrar como que é a composição, a importância do Rank Pix, que ele é muito usado. Hoje, eu vi casos, Matheus, de instituições de pagamento IPs que foram vendidas e o valuation dela subiu porque o Rank Pix dela ele estava melhor posicionado. Então, foi precificada com base... Ajudou na precificação. Foi usado como... No preço ali, foi usado como critério a classificação. Inclusive, se você fala assim, Charles, mas eu não quero vender MP. Então, legal. Você pode usar esse Rank Pix para outra informação, então, para melhorar o índice de qualidade do seu time, da tua equipe. Você pode colocar isso como o quê? Metas.
OKRs, né, os OKRs, né, que a gente tem na instituição. Então, se você estabeleceu algumas metas do semestre, do trimestre ou do ano, você pode colocar, tem as metas estratégicas, as metas ali operacionais, né, as chaves, né, os pontos chaves ali que você quer, os alvos, né, que você quer atingir. Você pode colocar o seguinte: olha, meu time, começamos aqui o ano, estamos com a nota razoável, nota 2 aqui. A gente quer atingir a nota máxima 1, que é o IGA, né, que vem aqui do índice, né, geral de ANS. A gente quer atingir uma nota de excelência do Pix. E para isso a gente tem até o prazo de 6 meses para poder conseguir. Então você pode usar isso, se conseguir, vai ter um bônus, vai ter uma série de outros critérios, você pode usar isso para compor até o pagamento de bônus do seu time. Então você pode usar isso para fazer o quê? Isso aqui é muito legal porque leva todas as pessoas que trabalham na instituição a irem para o mesmo destino. Seja ela de prevenção à fraude, seja ela de tecnologia, seja ela de compliance, seja ela da área de produtos. Vamos avançar nessa classificação, hein? Você consegue, é aquela ideia, né? Você está ali pilotando ali, dirigindo, né, um cruzeiro, você tem que deixar todo mundo na mesma direção. Não pode cada um puxando uma corda, cada um puxa para um lado. Vai desperdiçar energia. Então, se você fala assim, olha, a nossa meta, nós estamos hoje com essa nota aqui, que está a nota mediana, eu quero ir para a nota de excelência, eu tenho 6 meses para isso acontecer. Então, vamos trabalhar mês a mês. Todo mês você trabalhar legal, a sua nota vai aumentando gradativamente e no final de um semestre, sua nota está lá nos melhores Pix do Brasil. Perfeito. Tá? E isso daqui você consegue usar para aumentar a avaliação da sua instituição ou até mesmo fazer o trabalho de conscientização e medir como que está a qualidade do seu time. E não só isso, você também pode usar esse ranking para você, eu sempre recomendo aqui no Bancão, o Matheus também, para as instituições que são nossos clientes, pega o Power BI, por exemplo, ou qualquer outra ferramenta, e no Power BI, identifique no ranking, que tem mais de 900 instituições nesse ranking, você pode sincronizar ele com o Power BI, ele é um arquivo CSV, é atualizado uma vez por mês, e você pode mapear, dessas 900 instituições, quais são os nossos principais concorrentes da operação do Pix. Mapeia esses 5 principais concorrentes da tua operação e veja como que o teu Pix está posicionado em relação aos outros participantes. Você está com o melhor Pix do que todos eles ou está com um Pix pior? Não, esse ranking é perfeito porque ele consegue precificar ali no corporativo e aquele usuário final que também tem ali a intenção de verificar determinada instituição, ele também consegue ter esse acesso. É isso mesmo. Então, assim, ele é bem democrático, ele serve para as duas pontas também. Né? Charles, dando continuidade aqui, eu queria trazer com você um ponto, né, super importante. A gente tem dentro do Pix o mecanismo especial de devolução, que é o famoso MED. Sim. Né? Eu vejo assim no dia a dia, nas entrelinhas ali, enfim, eu não sei como que é a usa usual dele dentro do Pix automático. Ele seguiu as mesmas regras, o modelo dele, de fato, segue a regra geral ou não segue, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre para o pessoal de casa. Ô, Matheus, ótimo. Aqui, ó, deixei para minha tela aqui de volta. Aqui a gente tem aqui a devolução do Pix automático. Então, o MED, que é o mecanismo especial de devolução, é quando um Pix está passando, você pode abrir o MED, né, para quando você percebeu que caiu um golpe, uma fraude, ou quando a instituição identificou que teve uma falha operacional, algum erro, algum bug que ocasionou o envio de Pix indevido para alguma outra instituição. Então, você pode abrir para essas situações. E o Pix automático não é diferente. O Banco Central ele prevê também o uso do MED em situações de Pix automático. Aqui na nossa tela, a gente pode ver aqui uma separação seguinte. Quando for um Pix automático, o MED, né, que você vai abrir, ele é motivo de fraude, ele segue o que já existe hoje no Pix tradicional, vamos chamar assim, né? Que é simplesmente o quê? Caiu no golpe, o primeiro passo que você tem que fazer é entrar em contato com a tua instituição. Isso, por enquanto, até outubro, né? A partir de outubro, você vai poder... Isso também já dá uma outra live. Dá uma outra live. A gente vai fazer uma live especial, pessoal, falando sobre autoatendimento no MED. Tá aí você que tem dúvidas, tem perguntas, né? Vai colocando aí embaixo aí nos comentários, vai escrevendo aí que a gente vai acompanhar, a gente vai responder aqui para vocês. Pode ir colocando aí no chat aí, coloca aí as dúvidas. E também as situações de falha operacional no Pix automático, situações aí que a gente falou de inconsistências, né? De bugs. Também isso está previsto. Se houver algum problema técnico no Pix automático, isso é motivo de você pedir a gente fala que é a contestação, né? Que também é outro termo que é bastante usado. Contestar aquele Pix para ele poder voltar, para você poder ter a devolução. Então, as instituições elas podem enviar um comando para uma outra instituição e falar, olha, esse Pix aqui tem que ser devolvido para cá por este motivo. Você tem que detalhar ali na API e na chamada. Tá? E a instituição vai analisar esse pedido que chegou para ela e se ela vê que é procedente, ela devolve o dinheiro tendo dinheiro em conta, tendo saldo em conta. Tá? Então, resumindo é isso. Então, esse é o motivo de ter uma outra live. A gente vai fazer uma live específica aqui de MED, que é um assunto gigante. Vai ter autoatendimento MED a partir de 1º de outubro, né? Também na agenda do Bacen. Eu quero fazer aqui um gancho, Matheus, e já trazer aqui para o time em primeira mão, falar um pouquinho sobre
a primeira live Banco Central que ele fez aqui em 2025, detalhando o planejamento estratégico, que é a agenda estratégica de 2020, dos próximos 4 anos, na verdade, né? Dos próximos 4 anos. Em abril ele soltou essa live, né? Foi em abril tivemos essa live que foi maravilhosa. Vamos deixar aqui o link aqui para o pessoal também ver aqui no YouTube. É uma live do Banco Central que ele falou sobre qual é o ciclo que nós estamos passando hoje no meio de pagamento. Estou colocando aqui no site para vocês, ó. Qual o ciclo e como que o Bacen tem de visão para o futuro. Então, vou só procurar aqui para vocês diretamente sobre o Pix. O Bacen ele falou o seguinte, olha, na agenda de inovação, nas prioridades aqui do Bacen, ele destacou sobre que vai continuar o desenvolvimento de novas funcionalidades e frisou que, no âmbito do Pix, o Banco Central trabalha em 4 novidades ainda para este ano. O Pix automático, que nós trouxemos o conteúdo completo aqui para você. Perfeito. As melhorias no mecanismo especial de devolução, que é o MED 2.0, que vai chegar... tem uma parte que chega agora, né, que é o autoatendimento MED, e tem uma outra parte que vai chegar no ano que vem. Tem um outro produto, Matheus, que é muito legal, que o Bacen dividiu em dois blocos aqui, que é o Pix parcelado e o Pix em garantia. Esse daí vai trazer... Esse vai mexer no mercado, hein, financeiro. Esse, tanto ali em termos de recebíveis, né, das registradoras. Agenda, né, de recebíveis, para você poder fazer antecipação de recebíveis, né, que é a agenda futura de recebimentos, assim como tem no cartão. Então, você que trabalha aí com cartão de crédito, falando, poxa, o Pix não é legal porque eu só faço pagamento à vista, né? Não tem como pagar parcelado no Pix de forma eficiente. Tem aí as soluções de Buy Now Pay Later, né, os BNPLs aí informais que existem no mercado. Muitas instituições usam limite do cartão de crédito para parcelar o Pix, outras usam outro modelo que é voltada para emissão de CCBs, para poder fazer a cobrança, outros usam o modelo de crédito pessoal, então ele libera uma linha de crédito na conta corrente do cliente e ele paga o crédito CP, o que é o crédito pessoal parcelado, e não é o Pix de fato, o Pix chega à vista para o lojista. Tem vários modelos, só que o Banco Central ele vai soltar agora entre abril e maio deste ano, né? Então a gente está na expectativa que abril já foi, maio já estamos no meio, né? Então, Bacen, ó... Tem 2 semanas, hein? Tem que soltar aí os regulamentos. Solta logo porque o bancão tem que estudar. Pessoal, o bancão tem que estudar esse regulamento para poder ajudar os nossos clientes. Divulgar, assim, trazer eficiência para os nossos clientes também, né? Então, Matheus, eu tô vendo que falta só 2 semanas do prazo aí para ele soltar o regulamento. Tô vendo que a gente vai ter que virar mais uma noite aí lendo o relatório. Estudando, né? Exatamente. Mais um war room aí, mais um hackathon de regulatórios do bancão. Bem bom, né? Charles, E tem o Pix em garantia, né? Perfeito. O Pix em garantia, o Pix parcelado chega em setembro. E o Pix em garantia é para o ano que vem. Ou ano que vem, outro ano. O Bacen ainda não bateu o martelo na data. Pix em garantia é uma modalidade, é uma evolução do Pix parcelado, que vai chegar agora aí, né, ainda esse ano. E o Pix em garantia é uma evolução dele, que vai possibilitar o quê? Se você parcelou no Pix, o Pix ele vai ser garantido o pagamento dele. Então o Pix parcelado não é garantido o pagamento. Pode ser que... depende de ter saldo em conta. E o Pix em garantia não. Se o usuário não tiver saldo, aí o Bacen vai determinar as regras de quem vai ser o responsável pelo pagamento, né, daquele Pix, né? Então vai ser um produto incrível que vai ir de frente com o uso, né, do cartão de crédito, né? Então a tendência é que os estabelecimentos comerciais possam usar o Pix em garantia para compor a sua agenda de recebíveis, né? Aí isso que o Matheus falou sobre a importância das registradoras. Então, as registradoras são as infraestruturas de mercado financeiro, IMFs, são responsáveis por toda essa parte aí de registro de recebíveis, né? Que é um outro motivo, outra live pra gente fazer. Outra live. Isso aqui é legal, que elas vão estar ali, a tendência é que elas sejam também convidadas, vamos dizer assim, a participar do ecossistema do Pix, que hoje elas não participam. É só no âmbito do cartão. Mas, de novo, o Bacen não bateu o martelo, ele ainda está vendo se... o Bacen, você falou no início sobre a autarquia, né? O Bacen, ele tem 2 chapéus aqui, né? Ele tem um chapéu de autarquia, que é o regulador, e ele tem um chapéu também de... Além de regulador do arranjo, ele tem um papel de regulador do ecossistema como todo, né? Como autarquia. Então, ele é uma autarquia e também ele é o instituidor do arranjo. E agora ele talvez vai ter um terceiro chapéu que vai ser de infraestrutura de mercado financeiro, de registradora. Ele quer tudo. Quer tudo, né? Mas assim, eu acho, Bacen, maravilhoso isso tudo. Mas opinião particular do Charles aqui, acho que até pode levar pro bancão. A ideia é que, deixa as registradoras fazer esse trabalho. Deve fazer um apelo aqui. Na nossa opinião, é a melhor entidade, porque ela já tá aí há anos no mercado estruturada, já trabalha com os recebíveis de cartão, já tem a visão das operações de crédito, os empréstimos, já está conectada com os FDICs, com securitizadoras, com as instituições financeiras que emprestam também dinheiro, com os estabelecimentos comerciais, está conectada à casa adquirentes e subadquirentes que fazem o envio das agendas de cartão. Então, você entregando agora a agenda de Pix,
é mais um player que vai estar plugando. Aí pega Temos um novo instituições player, sérias, né, estruturadas. Tem. São 4 grandes instituições, vou dar uma ideia aqui. Tem a CERC, que é uma das registradoras. Tem Perfeito. a B3, que também faz esse papel no cartão. Tem agora a Núclea, também desde o início, né? A Núclea sempre esteve presente. E também tem a TAG, né? Do grupo ali da Stone. Então tem várias aí empresas fortes aí, respeitáveis, que estão trabalhando com muita seriedade, né, Matheus? E passaram por todo o rito homologatório e também elas tem a interoperabilidade. Que elas se conversam para passar as informações, né? De forma legalizada. Então, isso é assunto também para uma outra live para a gente poder falar sobre as registradoras, a importância do ecossistema e o fomento da operação de crédito, FDIC, securitizadoras, enfim, todo esse ecossistema aí de meios de pagamentos, tá? Isso daí já dá uma outra live, se puxar, temos convidados especiais também para trazer. Charles, eu estava observando aqui o nosso chat. O pessoal está com muita dúvida com relação àquela janela que você trouxe do Pix Tester. Você pode voltar nela? Então, beleza. O Pix Tester, pessoal, a janela de homologação vai ser dos dias 28 de abril até 6 de junho. Então, até essa janela aí, quem já é participante do Pix tem que ficar atento com essas datas para poder conseguir fazer a homologação e não tomar nenhuma multa ou sanção do Bacen. E também, até dia 6, hein, de junho. Exatamente. Também sobre as penalidades, não esquecem, as penalidades são cumulativas, ou seja, você pode ser submetido a multa juntamente com uma suspensão e, em recorrência, até mesmo uma exclusão do arranjo. Eu vi também aqui que o pessoal perguntou sobre os limites, né? Você já trouxe ali no comecinho da live sobre os limites do Pix automático. Os limites são pré-estabelecidos, pessoal. Então, você consegue colocar ali um limite juntamente com a ponta, aquilo que vai ser debitado da sua conta efetivamente. Ô, Matheus, tem uma outra pergunta aqui que chegou que falou o seguinte, o tema da live, qual que é o tema da live aqui, ó? Pix automático e inteligente. Calma, pessoal, e o inteligente aqui? Calma. Agora, já estamos no final da live aqui. O inteligente, que nós não mencionamos muito aí na live. A transferência inteligente. A transferência inteligente do Open Finance, que a gente comentou brevemente lá no início, que ela já está valendo desde abril de 2024. Então, pensa que o pessoal cobra, né? Isso prova que o pessoal tá acompanhando, tá assistindo. Obrigado aí pela pergunta. Então, quando a gente fala de inteligente, pessoal, é o seguinte... Lembre-se que com o Pix automático, como ele vai funcionar da janela, né, das meia-noite até as 8 da manhã, a gente deu aquele exemplo de pagar consignado, etc., as obrigações da instituição, a instituição orquestrar o pagamento do Pix automático. Pode ser que se a instituição perceber que até as 8 da manhã o cliente não tem saldo suficiente na conta para pagar aquele Pix que está agendado, que você sabe qual o valor dele, né, aquele Pix automático que está ali autorizado, vamos supor que você tem que pagar um Pix ali, Matheus, de R$400, e você não tem R$400 na sua conta. Não tem. Você está com R$100. Aí você pode o quê? Usar o recurso das transferências inteligentes. Transferência inteligente, que é do Open Finance, ele não é só Pix, tá? Ele começa com Pix, mas tem discussões para entrar também cartão, entrar outros meios ali, mas ele é uma funcionalidade incrível que já existe em outros países, como lá no Reino Unido. Lá é chamado de Sweep Accounts, então depois você pode pesquisar no Google, quem quiser saber mais, Sweep Accounts, vai conseguir ter mais informações e até estudar casos de uso para tentar inovar e tropicalizar aqui para o Brasil e você ganhar muito dinheiro, né? Bancão é cultura também. Bancão é cultura, então aqui bancão não é só Brasil, é Big Bank, né? Big Bank, lá da terra do Big Bang, então vai poder ajudar vocês em todo esse processo estratégico. Então o bancão é assessoria estratégica voltada para ecossistema de mercado financeiro, seja do todo o âmbito ali do Banco Central, seja Pix, Open Finance, o Drex, também e outras ferramentas, outros meios aí digitais, né? Então a gente pode falar o seguinte para você. O transferência inteligente, ele possibilita que você transfira o dinheiro de uma conta para outra de mesma titularidade. Então, se você é uma pessoa física, você consegue programar, tem gatilhos na transferência inteligente, Matheus, que você consegue fazer o seguinte. Você fala o seguinte, olha, minha conta está no negativo, eu quero que automaticamente eu dê autorização para o meu banco que percebeu que eu estou com R$10 ou negativo, já pegue R$100 de uma outra conta e traga para cá. É uma outra conta que eu dei autorização. Perfeito. Da mesma titularidade, por isso que ele é muito seguro, não tem risco de golpes e fraudes, tá? Nesse caso aqui. E se for pessoa jurídica, ele considera o quê? Que eu consigo fazer transferências entre contas de pessoa jurídica de mesmo grupo econômico, que é o quê? É o CNPJ raiz, né? Que a gente fala, os 8 primeiros dígitos do CNPJ. Se os 8 primeiros dígitos do CNPJ forem iguais, aí você pode trabalhar com a transferência inteligente entre as filiais, que é os /1000 contra, /2000, etc. Então, as filiais conseguem transferir via transferência inteligente entre elas também. Você consegue programar. Então, são as transferências inteligentes, são transferências programáveis. Então, quando ele fala programável, de novo, pode ter o saldo estar abaixo, pode ser um gatilho, são gatilhos, né? É o gatilho que é voltado para... Investimento, posso
Você pode Mandar pra trabalhar uma com o corretora? pagamento de salário. Você pode, isso é legal. Então, caiu o salário na conta, você pode já programar o seguinte: opa, caiu R$5.000, um exemplo, o seu salário. Eu quero que pegue R$500, 10% do valor e já transfira para minha conta da minha corretora. E chegando lá, obviamente, aí lá você tem que dar o comando e fazer o seu investimento. Mas o dinheiro já cai e fica ali automático. Então não tem aquela história, né, Matheus? Puxa, eu não investi esse mês. Quando sobrar. Não sobrou dinheiro. Não sobra. Brasileiro, né, cara? Não sobra. Então você tem que ter a consciência de investir primeiro e depois faz as outras coisas. Aí você vai ter o quê? A liberdade financeira, né, Matheus? Isso daí já dá uma outra live também. É uma outra live também de educação. Aí a gente vai trabalhar muito nisso. Então a transferência inteligente é o quê? Viu no Pix automático, eu como instituição, e a gente percebeu que o cliente só tem lá R$100 na conta e tem que pagar um Pix automático de 400, ativa o gatilho da transferência inteligente para pegar R$300 da conta da outra instituição, traz para cá, depois que trouxe o dinheiro, você faz o pagamento do Pix automático. Não, perfeito. Aí você traz aqui comodidade para o cliente. O cliente está dormindo, o seu usuário final está dormindo, e a operação está rolando. Tá rolando. A noite inteira. Matheus, acho que é isso aí, cara. Já demos nosso tempo aqui, o pessoal tem que almoçar já. O pessoal da produção já tá cortando minha cabeça aqui. Ô, Charles, a gente consegue ter acesso a todo esse conteúdo, assim, saber um pouquinho mais se esse conteúdo ele pode ser compartilhado, essa sua expertise, um pouquinho da minha também. Você tem alguma ideia sobre isso? Você já pensou sobre isso em compartilhar? Pessoal, lançamento em primeira mão, Matheus. A gente tem aqui, ó, Bancão SA, ele tem duas frentes. Tem algumas frentes que a gente está trabalhando, tem muitos spoilers chegando aí, mas o principal é assessoria para Pix. Então você que trabalha com bancos digitais, você gostou dessa pegada aqui, dessa dinâmica que a gente trabalha, é assim que nós trabalhamos a nossa assessoria. Então venha falar conosco, vou deixar o contato aqui embaixo para vocês, instituições, entrarem em contato e poder conhecer um pouco mais dos nossos trabalhos e a gente ajudar você a resolver todas as dores que você tem de Pix. E do outro lado, Matheus, tem as pessoas, os profissionais que trabalham com o mercado financeiro. Quando eu falo profissionais, é você que é PO, Product Owner, Product Manager, trabalha com compliance, regulatórios, trabalha na área de tecnologia. Então, você que é profissional de banco digital, você pode acessar o nosso site meoc.com.br, vamos deixar aqui também a descrição. E o site meoc.com.br é a nossa plataforma de cursos que a gente está lançando aqui do Bancão, onde nós vamos disponibilizar cursos, treinamentos do ponto de vista do meio do mercado financeiro, do ponto de vista do Bacen. Perfeito. Então a gente vai Bacen também estamos preparando alguns materiais para soltar aí numa segunda temporada, que é da CVM, tem ativos virtuais, tem uma série de outras coisas. Então a gente tem bet, então bet, Matheus, galera, a gente tem um negócio muito legal que a gente vai ter nossa plataforma, a gente é ambiente Netflix ali, vai ter uma plataforma, é o meoc.com.br, tá aqui o link novamente. Vocês vão poder acessar, tem conteúdos gratuitos, tem conteúdos mais premium. Então vocês todos são convidados a fazer parte dessa mega evolução do mercado, que a gente vai falar muito de mercado financeiro e a gente vai fazer uma cobertura especial também sobre a CPI das bets. Perfeito. Então teremos conteúdo de Pix, Open Finance, Drex, CPI das bets. Então a gente vai ter treinamentos voltados, direcionados para melhorar o teu dia a dia, capacitar melhor a tua equipe, a tua formação, o teu time, para você não ter nenhum risco regulatório de compliance e se destacar no mercado, né, Matheus? Tudo num só lugar. Aqui conosco, bancãosa.com.br e meoc.com.br. Pessoal, acho que é isso aí, Matheus. Perfeito, Charles. Pessoal de casa, obrigado pela companhia, obrigado pelo convite. Eu acredito que eu saio daqui com missão cumprida. Tudo que a gente tinha para colocar, nós colocamos. O tempo é curto, né? Mas fica para as próximas lives aí o que a gente tem para tratar. Então, o Bacen, ele muda, né, os normativos, as resoluções e mas o Bancão acompanha e entrega a solução. Vem com a gente. Perfeito. Obrigado, Matheus. Valeu.